Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Essa atitude de nosso Senhor Jesus Cristo é uma atitude por demais excelente, elegante, fina, uma elegância tão divina, própria de Deus. Nosso Senhor senta e ali vai ensinar aos discípulos. Mas ensinar o quê? Falar o quê? Aquela multidão sem norte. Falar o quê? Aquela multidão sem sentido de vida. Falar o quê? Aquela multidão de tantos homens e mulheres, de uma vida tão apressada, de uma vida tão rápida, de uma vida tão sem sentido. Aquela atitude de Jesus ali é a mesma atitude hoje da nossa mãe, a igreja, que luta todos os dias para ensinar à humanidade o sentido da vida, para mostrar à humanidade que a nossa vida tem sentido, que a nossa vida tem razão, que a nossa vida não se resume nesse plano aqui inferior. A igreja ainda hoje continua nos mostrando o caminho da harmonia. E hoje, mais do que nunca, a humanidade está perdida. Todas as vezes em que eu vou em São Paulo, na capital, São Paulo capital, eu gosto muito de fazer uma experiência que mexe muito comigo. Parar em uma estação de metrô e ficar olhando aquele povo correndo de um lado para o outro. Eu gosto de ver aquilo ali. E a gente vê em São Paulo ali todo tipo de gente, desde uma freira com hábito, quase a gente nunca vê padre parece que a grande maioria abandonou a batina, não é? Mas a gente vê algumas freiras, a gente vê de hippie a gente santa, não é? Todo tipo de gente. E eu gosto de contemplar aquilo ali, de ficar vendo aquela correria, porque para mim aquela correria ali é o retrato mais fiel da humanidade nos dias de hoje. Todo mundo apressado, ninguém tem tempo para nada. E essa escassez de tempo se reflete diretamente em Deus, nessa relação com Deus. E nosso Senhor aqui faz aquele povo parar só para uma coisa, para escutar o que o Senhor tem a ensinar, só isso, mais nada. Só que esse só isso é por demais profundo. Se existe alguém que tem algo a nos ensinar, é Jesus. Por quê, Padre? Porque a palavra de Cristo tem um peso tão grande. Por uma simples coisa. Porque a palavra daquele que nos criou com a força da sua própria palavra. É porque é aquele que sabe para que nos criou.
É porque é aquela palavra que é a nossa vida, que nos preenche, que nos completa, que nos faz felizes. É aquela palavra que dá harmonia, que tem peso na nossa vida. E nosso Senhor, Ele vai ensinar. E nosso Senhor ali não falou nada estranho, mas só lembrando a razão pela qual Deus nos criou. Vocês parem para pensar que existe uma razão pela qual Deus cria, só uma, para que nós possamos escolhê-lo e ir para junto dele. Não existe outro sentido na vida senão passar pela vida lutando pela santidade, vivendo em comunhão com Deus, para alcançar o céu. É claro, minha gente, que falar de santidade é quase que uma utopia no mundo que nós vivemos. Lógico, por quê? Porque a santidade cada vez mais é como uma bexiga, uma bola de assopro, que a gente solta e essa bola vai subindo e a gente tem que pular muitas vezes para agarrar, para a bola não ir embora, para a bexiga não ir embora. A santidade muitas vezes nas nossas vidas é essa bola, que se a gente esquecer e soltar, ela vai embora e a gente vai tentar pular e não vai alcançar mais. E é preciso muitas vezes nas nossas vidas nós darmos esse pulo para despertar e dizer assim: peraí, mas Deus não me criou para isso, mas essa vida que eu estou levando não é a vida que Deus desejou para mim. Olha, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa: quantas vezes eu me deparei falando isso para mim mesmo, e eu digo para vocês que não foi uma nem duas vezes não, foram milhares e milhares de vezes, e até hoje, quando a minha consciência ainda me acusa de alguma coisa, e graças a Deus acusa, e eu louvo a Deus todos os dias, eu não tem outra saída, não tem outra forma, a não ser dizer: mas espera aí, Padre Washington, Deus não lhe criou para isso. E vejo cada dia essa necessidade de lutar por uma vida de comunhão com Deus, por uma vida que cada vez mais me dê sentido de defender o nome de Deus, de estar em Deus, de permanecer em Deus, de anunciar o reino de Deus. E assim, todos nós somos chamados a essa realidade. Quem é nos dias de hoje o bem-aventurado? Eu nem diria que é aquele que cumpre tudo isso aqui, porque para uma alma nos dias de hoje viver perfeitamente essas bem-aventuranças, que por incrível que pareça é o grande plano de santidade que Jesus nos deixa, eu digo que é uma alma perfeitíssima, quase hoje difícil de encontrar, uma alma em escassez. E eu digo que o bem-aventurado hoje é aquele que luta todos os dias para estar em comunhão com Deus, que não perdeu o senso do sagrado, que entendeu, que compreendeu o sagrado na própria vida, que olhando para si, se vendo pecador, que todos nós somos, miseráveis pecadores, olhando para dentro de si, consegue enxergar coisas que vê com nitidez, que nos afasta de Deus, e que deve todos os dias lutar para jogar essas coisas fora, para deixar de lado. E aqui essa bem-aventurança tão digna que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, nos convida a ser. Ela começa
com uma que é para mim a central. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, o que é um pobre em espírito? É uma coisa tão simples de definir, mas uma coisa tão difícil de acontecer e de se viver. Quem é o pobre em espírito? É o vazio de si e cheio de Deus. Olha que coisa fácil. Mas veja que coisa difícil de se viver. Me esvaziar de mim mesmo, dos meus pecados, dos meus defeitos, jogar para longe de mim tudo aquilo que me afasta de Deus, lutar para fazer a vontade de Deus, muitas vezes contra a minha própria vontade. É aquela coisa assim, que é uma máxima muito comum na igreja. A gente diz assim: Senhor, venha reinar, venha o vosso reino. Só que isso muitas vezes é uma utopia. Por quê? Porque a gente quer que Cristo reine, mas quem está sentado no trono somos nós. A gente não abre espaço para Ele sentar no trono das nossas vidas. Somos nós que reinamos. Eu só quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na medida em que eu quero, quando eu quero. E não deixamos nosso Senhor reinar nas nossas vidas. Se é para perdoar, eu não consigo. Se é para ajudar o outro, eu não consigo. Se alguém me conta um segredo, eu não consigo nem fechar a minha boca e saio espalhando aos outros. Muitas vezes, até coisas sérias. Eu fiquei impressionado com uma pessoa que me dizia assim: olha, padre, sobre aquele discurso do suicídio que eu fiz esses dias aqui na igreja, né, pedindo para as pessoas procurar se abrir com alguém se estiver angustiado e não permitir que isso encontre espaço no coração. Uma pessoa me disse uma coisa com tanta sinceridade, assim: olha, padre, como é que eu vou abrir meu coração para alguém, para a cidade toda ficar sabendo? Que eu parei e dizia: e não é que é verdade? Porque tem pessoas que não conseguem muitas vezes perceber a proporção do problema do outro. Morrer um pouquinho, se esvaziar de si, abrir espaço nos nossos corações para rezar, para permanecer em Deus, para estar em Deus. Abrir espaço nos nossos corações para crescer na santidade. Olha, que essa santidade não é algo estranho a nós, não. É aquilo que faz mais parte da essência do ser cristão. Sede perfeitos, como o nosso Pai Celeste é perfeito. Mas o que é a perfeição, Padre? A perfeição é estar em comunhão íntima com nosso Senhor, sem uma linha que nos afaste dele. E isso é uma caminhada de uma vida toda. E isso pode levar uma vida toda. E isso pode perdurar a nossa história inteira. Mas o que nós não podemos fazer é sentar em cima do nosso pecado e dizer: eu sou assim, eu não mudo. É claro, minha gente, que tem pecado que nós carregamos a vida toda. E tem pecado que, por incrível que pareça, a gente até gosta. E não deveria ser assim. E tem pecados que estão tão em nós, que parece que faz parte de nós, mas não faz. Eu não sei se vocês sabem, mas no final da nossa história vai ser revelado, sim, o que nós fizemos
de mal, e a consequência disso na vida do outro. Isso vai ser revelado, sim. Imaginem que não tem como esconder, embora nós façamos muitas coisas escondidas, tudo vai ser revelado, isso é bíblico. E por incrível que pareça, para nossa vergonha eterna. Por quê? Porque em Deus não existe máscaras. Porque em Deus não existe esconderijo. Porque diante de Deus nós nos apresentaremos igual a Adão. Lembrem de Adão. Depois que Adão peca, que se esconde, que vai tecer folhas de figueiras para esconder as suas partes. O Senhor diz: onde estás, Adão? Senhor, eu estou aqui escondido porque estou nu. E o Senhor diz: mas quem te disse isso? Que ali Adão vê que está totalmente desprotegido. E essa hoje é de verdade a ideia que nos faz pensar. Temos que pensar que somos de Deus, que devemos viver em Deus e que haveremos um dia de voltar para Deus. E por fim, olhando todas essas bem-aventuranças, uma me chama muita atenção, quando o Senhor diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Só vai ver a Deus quem tem um coração puro. E aqui deve ser de verdade o grande desejo das nossas vidas, ter esse coração puro, ter esse coração santo, essa pureza que nós devemos carregar e que o batismo nos devolve, e a gente logo perde. Eu lembro que quando eu fui batizado, o padre que me batizou, depois do batismo, ele me dizia assim, eu fui batizado com 14 anos, vocês sabem. O pároco que me batizou, ele me dizia assim: pena que é tarde. Aí eu falei: por quê? Aí ele falou assim: porque se fosse à noite esse batismo, eu ia mandar você sair correndo da igreja e dormir, para dormir uma noite totalmente santa. Naquele momento lá atrás eu não entendi, mas hoje eu entendi o que ele quis dizer. O pecado, o batismo apaga o pecado, devolve a pureza genuína, original que Deus nos deu. E aí a gente muitas vezes sai da igreja e já começa a pecar, ou quem sabe até dentro da igreja mesmo, depois do batismo. Então é preciso que nós lutemos todos os dias para viver essa pureza de coração, lutando contra esses pecados que nos escravizam, que roubam a nossa dignidade e que nos afastam de Deus. E ver sempre esse lugar aqui, esse ambão tão magnífico, tão bonito, como o lugar que nosso Senhor hoje nos instrui aqui na cidade, e fala aos nossos corações, e nos ensina a chegar aos céus. Ensina vocês, mas antes de ensinar vocês, Ele vem martelando a minha cabeça e me exigindo também um crescimento e uma mudança de vida. Eu rogo a nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse grande mestre, esse grande professor, esse grande ensinante de santidade, que nos ajude a nós todos a sermos santos, que Ele nos mostre a cada dia o caminho dos céus, que Ele coloque pessoas que são santas no meio do nosso caminho, no meio da nossa história, para deixar um pouquinho da santidade para nós e levar um pouquinho do nosso egoísmo, do nosso pecado. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora bela do coração puro,
que interceda por nós, para que o Espírito Santo, sendo derramado nos nossos corações todos os dias, nós possamos ser santos. Que eu seja um santo padre, que você seja um santo esposo, que você seja uma santa esposa, que você seja um santo filho e obediente, que todos nós tenhamos santas famílias, verdadeiras igrejas domésticas, para que nós possamos todos um dia nos encontrarmos nos céus. É por isso que nós temos que lutar. Se você ama a sua família como eu amo a minha, nós temos que rezar todos os dias para ser santos, para nos salvar, para converter aqueles que Deus nos confiou, para que um dia nós possamos nos reunir nós todos nos céus e viver verdadeiramente essa santidade na eternidade em Deus. Vamos juntos ficar de pé e vamos elevar os nossos pedidos, as nossas preces,